Essa é a Suíça, o quinto país mais rico do mundo em termos de poder de compra, ficando na frente dos Estados Unidos. Mas aí, muitos diriam, Rafael, os Estados Unidos são o país mais rico do mundo. E sim, em termos absolutos, os Estados Unidos, com sua enorme área, população e economia, têm o maior PIB do mundo. A China fica em segundo lugar, a Índia em sexto lugar, Brasil em 12º lugar, trocentas posições na frente da coitadinha da Suíça. Então, se agruparmos países usando números absolutos, o assunto está encerrado. Obrigado por assistir o canal Rafael Scapella e até o próximo vídeo. Mas espere um pouquinho. Todos sabemos que um suíço, em média, é muito mais rico que um indiano ou um brasileiro. E todos sabemos também que a Índia e o Brasil têm um custo de vida muito menor que a Suíça e a Noruega. Então, no final das contas, em qual país você teria um maior poder de compra, considerando salário local e custo de vida? Bem, eu já deixo um spoiler para vocês que Estados Unidos e Suíça estão no top 7, mas não são os primeiros. Se você quiser pular direto para a lista, avance 2 minutos, pois antes de falar do país mais rico do mundo nesse aspecto, preciso antes dizer qual critério estamos utilizando para determinar a riqueza da população de um país. O indicador mais utilizado para a riqueza total de um país é o PIB, Produto Interno Bruto. Porém, o PIB tem alguns problemas. Esse indicador é a soma do gasto da população com o gasto estatal, mas investimentos e a diferença de importações e exportações, conhecida como balança comercial. Dizer que o dinheiro que o governo gasta é sinônimo de riqueza é, no mínimo, ingenuidade. Por exemplo, o que enriqueceria mais a população brasileira? Cada brasileiro, umas 200 milhões de pessoas, ganhar R$10 cada ou o governo gastar 2 bilhões para o fundo partidário. Para o PIB, ambos são iguais. O próprio criador da métrica disse que não esperava que o PIB ganhasse tanta importância, já que foi feito apenas para ser uma curiosidade econômica. Mas, quando comparamos PIB com PIB, essa diferença acaba sendo aceitável. Porém, o PIB é calculado por país, e nem todos os países têm a mesma população. Então, para nivelar o campo, foi criado o PIB per capita, que é a divisão do PIB pelo número de habitantes do país. É nessa hora que aparece aquele brasileiro patriota nos comentários dizendo que deveríamos utilizar o PIB total, porque assim o Brasil sai na frente de vários países europeus. Para entender por que essa medida de riqueza total é ruim, pense no seguinte exemplo. Duas empresas, A e B. A empresa A tem 100 funcionários e paga R$2.000 para cada, enquanto que a empresa B tem 20 funcionários e paga R$5.000 para cada. Em números absolutos, a empresa A paga R$200.000 para seus funcionários, enquanto a empresa B paga apenas R$100.000. Ainda assim, os funcionários da empresa B ganham mais do que os da empresa A. Porém, existe outro fator a ser considerado, o custo de vida. Ganhar R$5.000 por mês já te coloca nos 10% mais ricos do Brasil, mas ganhar o equivalente de R$5.000 na Noruega coloca você abaixo da linha da pobreza. Então foi criado o PIB-PPC, Produto Interno Bruto em paridade de poder de compra. E eu sei, sou meio técnico, mas é o seguinte, isso basicamente pega o PIB e o divide pelo custo de vida médio do país. Assim, quando falamos dos países com maior poder de compra, estamos falando dos maiores PIBs em PPC per capita. Lembrando que estamos falando da média. É claro que existem pessoas pobres nesses países, mas se o poder de compra do trabalhador mediano é alto, logo, até os pobres nesses países acabam em uma situação um pouco melhor. E mesmo depois dessa enorme explicação, ainda assim é provável que haverá pessoas nos comentários dizendo que o Brasil é mais rico que o país X dessa lista. Enfim, vamos começar com os Estados Unidos em 7º lugar. Como dito anteriormente, o país tem o maior PIB do mundo. O interessante não é ele estar nessa lista, mas sim não estar no topo da lista. Estados Unidos é um país muito rico, mas também tem uma população enorme. Por causa disso, acaba fechando em 7º lugar, com uma média de $63.400 por ano por pessoa. E a princípio, o Brasil está em 84º lugar no ranking, com uma média de $14.900 internacionais por pessoa. Mas se os Estados Unidos estão na base dessa lista, quem serão os países com uma população ainda mais rica? Em 6º lugar, temos a Noruega, e nem é preciso falar muito desse país, pois eu já fiz um vídeo recente falando sobre como a Noruega conseguiu se tornar o país com maior qualidade de vida no planeta.
Apesar da Noruega ser o melhor dos países nórdicos nesse ranking, é bom dizer que todos os países nórdicos estão no top 25 de população com maior poder de compra. Em quinto lugar, Suíça. Um país pequeno e sem acesso ao mar e com um alto custo de vida, e ainda assim consegue ser um dos países mais ricos do planeta. E também um dos mais armados, diga-se de passagem. O país conseguiu se desenvolver graças à confiança que as pessoas têm na moeda e no sistema bancário, que infelizmente só é lembrado quando aparecem notícias de políticos com contas suspeitas no país. Mas um fator muitas vezes esquecido é a produção dos relógios mais caros do mundo. Já ouviu falar na marca Rolex? E se você for uma daquelas pessoas que já está querendo digitar aqui nos comentários que a Suíça é um país muito rico por ser um paraíso fiscal, então eu lhe pergunto: por que o Brasil também não pode ser um paraíso fiscal? Se o caminho para ficar rico é tão simples, por que não imitá-lo? Ou está dizendo que o brasileiro gosta de ser pobre? Geralmente as pessoas que dizem isso nem sabem o que é um paraíso fiscal. Mas, independente da Suíça ser ou não um paraíso fiscal, as Ilhas Cayman são muito melhores nesse quesito, ela entra para o ranking com uma média de 72,8 mil dólares por ano por pessoa. Em quarto lugar, Catar. O Catar talvez seja o país mais desconhecido dessa lista. Pelo menos por enquanto, pois em breve todos ouvirão falar muito do país da Copa de 2022. Localizado em uma península no Golfo Persa, esse país minúsculo, de maioria absoluta muçulmana, tem grandes reservas de petróleo. Até aqui você pode facilmente confundir o Catar com outros países árabes com grandes conflitos e problemas sociais e econômicos. Mas não se engane, há enormes contrastes econômicos e culturais entre os países muçulmanos. O Catar preferiu imitar o exemplo da Noruega ao invés de seus vizinhos mais beligerantes. Com o 12º maior fundo soberano do mundo, o Catar já está pensando no futuro. E apesar de haver uma estatal de petróleo, o Catar não criou um monopólio nos moldes da Venezuela ou Brasil. Além disso, o Catar é um dos países que menos cobram impostos no mundo, tanto que não existe imposto sobre renda para seus cidadãos. Se não fosse pelo alto custo de vida, o país facilmente ocuparia o topo da lista. Mas no momento, ele ocupa a terceira posição, com uma média de 93,5 mil dólares por ano por pessoa, disputando fortemente o terceiro lugar, onde ficava até 2019, quando foi ultrapassado pelo terceiro lugar dessa lista, que é a Irlanda, um país que disparou em anos recentes. Por se tratar de uma rota para evitar pagar muitos impostos, muitas empresas acabavam passando bilhões de dólares pela Irlanda, e isso fez com que a economia do país crescesse em ritmo assombroso. Mas, para quem analisa os dados, isso não é nenhuma surpresa. Sendo um dos 5 países realmente considerados livres pela Heritage Foundation, a Irlanda vem crescendo a passos largos. Com uma média de 94,3 mil dólares por ano por pessoa, por uma combinação de custo de vida menos caro em comparação a outros países da União Europeia e, claro, seus altos salários, o povo irlandês vem se tornando um dos mais ricos do planeta. Em segundo lugar, uma micronação, Singapura. Um país com a metade do tamanho da cidade de São Paulo e com um autoritarismo leviano no poder. Singapura é a prova de que liberdade econômica faz qualquer população enriquecer, independentemente de seu governo, o qual é muitas vezes chamado de ditadura benevolente. Singapura é o país mais economicamente livre do mundo, segundo a Heritage Foundation, e o segundo no ranking da facilidade de fazer negócios do Banco Mundial. Atraindo empresas de todo o mundo, Singapura tem crescido exponencialmente em anos recentes. E com uma taxa de desemprego na casa dos 2%, a população de Singapura é uma das mais ricas do mundo, com uma média de 97 mil dólares por ano por pessoa. E agora chegamos no primeiro colocado da lista, o país cuja população tem o maior poder de compra do mundo: Luxemburgo. O país é do tamanho de 2 cidades do Rio de Janeiro, mas, diferente de Singapura, não possui nenhum acesso ao mar, ficando entre França, Alemanha e Bélgica, levando apenas 30 minutos de carro para chegar a qualquer um desses vizinhos. Numa situação assim, Luxemburgo percebeu que não poderia esperar que agricultura ou indústria fizessem uma diferença enorme em sua economia. Então o país decidiu inovar, atraindo várias startups para o país devido a seus baixos impostos, forte setor financeiro e alto sigilo bancário. Por causa disso, diversos fundos de investimentos que você vê em bolsas ao redor do mundo têm sua sede em Luxemburgo.
Para se ter uma ideia, o país é o segundo maior no ramo de investimentos, perdendo apenas para os Estados Unidos. Muitos que criticam uma economia de livre mercado alegam que fundos de investimentos são apenas uma invenção do capitalismo malvadão que serve apenas para oprimir o trabalhador pobre. Mas o que essas pessoas não percebem é a importância do trabalho que esses fundos fazem. Em termos muito simplificados, eles analisam empresas e dizem se o preço delas em bolsas está alto ou baixo, e alocam os recursos que as pessoas investem neles com base em suas análises. Fazer esses estudos demanda muito tempo e esforço, mas quando feitos corretamente, geram lucros e ganhos que podem tornar aquele seu dinheiro guardado em uma boa poupança para sua aposentadoria. Esse é um dos motivos por que Luxemburgo ainda é um país independente. Seria muito fácil o governo da França ou da Alemanha alegar que Luxemburgo é parte de seu território e invadir o país com seu exército infinitamente maior. Mas, além do desgaste de imagem na comunidade internacional, fazer isso resultaria em uma queda em várias bolsas ao redor do mundo. Além disso, várias empresas consideradas americanas mudaram sua sede para o país, como a Amazon e o Skype. Isso atraiu milhares de empregos e renda para a população. Luxemburgo é a prova de que o tamanho do país é irrelevante para seu sucesso. Até o falecido ditador norte-coreano Kim Jong-il, o pai de Kim Jong-un, deixou sua fortuna de apenas 4 bilhões de dólares em bancos de Luxemburgo. Afinal de contas, por que ele iria deixar seu dinheirinho em um país falido como a Coreia do Norte, não é mesmo? Capitalismo para mim e socialismo para vocês. E aqui vai um adendo com mais alguns fatos aleatórios sobre Luxemburgo. O combustível é um dos mais baratos da Europa, ou até mesmo o mais barato, considerando o poder de compra do país. O luxemburguês é o idioma oficial do país, junto com o francês e o alemão. O inglês é amplamente usado e falado também nessa nação poliglota. De fato, até o português é muito usado, já que há uma enorme comunidade portuguesa no país. E como se não bastasse o combustível barato, o transporte público é gratuito, isso é, pago através de impostos. Então, ao contrário de países que cobram ainda mais impostos que Luxemburgo, aqui o cidadão não precisa pagar 2 vezes. É incrível o que um país consegue com a combinação de uma economia livre e baixa corrupção. Sim, no índice da Transparência Internacional, Luxemburgo é o 9º país menos corrupto do mundo. E ainda assim, tem muitos brasileiros com direito à cidadania europeia que estão sofrendo desnecessariamente para continuar nos Estados Unidos. E assim, eu gosto dos Estados Unidos, de fato já estou devendo uma visita e alguns vídeos na Flórida e no Texas há algum tempo, mas muitos brasileiros ainda endeusam aquele Estados Unidos dos anos 80 e 90 que simplesmente não existem mais e esquecem que novos players apareceram no cenário mundial. Mas enfim, de volta a Luxemburgo. Por causa de todos esses fatores, Luxemburgo ocupa o 1º lugar no ranking de pessoas com maior poder de compra, com uma média de 118 mil dólares por ano por pessoa, quase o dobro dos Estados Unidos. Ficar com esse estigma de que o capitalismo é uma coisa ruim, que empresas são opressoras e que ficar rico é quase um crime, só faz com que países permaneçam pobres. Enquanto o brasileiro médio sofre para botar comida na mesa, o luxemburguês, nome correto de quem nasce em Luxemburgo e que tem até burguês no nome, sofre para comprar uma Ferrari nova. E pessoal, para quem não me conhece, eu trabalho online desde 2015 e já passei por mais de 30 países como nômade digital. Trabalhar de forma remota é mais possível do que nunca e você não precisa ser youtuber ou mostrar sua cara na internet para trabalhar dessa forma. Há várias maneiras de trabalhar e ganhar dinheiro online honestamente. A ideia é que você não precise estar sempre no mesmo lugar para fazer o seu trabalho e ganhar o seu dinheiro, né? Então você é geograficamente independente. Esse sou eu falando sobre nomadismo digital em rede nacional. E agora quero falar sobre o assunto diretamente com você. Para saber mais sobre como você também pode criar fontes de renda online, conheça o nosso curso Profissão Nômade. Mais detalhes no link abaixo. E aqui estão 2 vídeos relacionados. Esses são 5 países europeus mais pobres que o Brasil, com base no PIB per capita. Ou então tem esse outro vídeo aqui sobre a forma mais garantida de sair do Brasil e se dar bem no exterior. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.